Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 30 e nele a gente vai incluir duas classes. Vamos incluir uma classe para exibir texto, utilizando OpenGL e New Pipeline, e também para exibir sons. Como a gente vai estar trabalhando no ambiente em 2D, não faz sentido usar som 3D, tá? Existe a possibilidade, a gente pode utilizar algumas bibliotecas e incorporá-las dentro do aplicativo. A gente pode usar alguma DLL de som que toca em 3D, que pode rodar dentro de um Office de 64 bits, mas a gente vai usar para sons APIs do Windows mesmo, tá? Porque é em 2D. Então vamos lá, pegar o nosso TUT 029, Ctrl, arrasta, vamos colocar como TUT 30, e aqui ao invés de Power Apps, a gente põe Test e Sound. Ok? Para não ficar muito prolongado, para eu não ficar escrevendo todo o código, tá? A gente vai importar a classe CSound e CTextRenderer, que eu vou estar disponibilizando para vocês junto com o download, ok? Então, vamos começar com a classe TextRenderer. Então, vamos abrir o nosso arquivo. Alt F11. Vamos importá-lo. File, Import File, CTextRenderer. Nessa classe, a gente vai utilizar o que a gente chama de textura Atlas ou tilemap, né? Na verdade, eu tenho um aplicativo que gera através de uma fonte no formato TTF, ele gera um arquivo no formato PNG com essa característica, ok? Aqui a gente vai precisar, na hora de ler a imagem, a gente vai precisar inverter ela verticalmente para que a gente possa ter a leitura correta dela. Depois, quando chegar na hora, a gente faz isso direitinho. E além dos caracteres, a gente também tem um arquivo meta que traz para cada caractere do 32 ASCII code, prop xmin, prop widget, então xmin, widget, winmin, prop height e offset, tá? Cada caractere, cada número desse 32 representa um caractere e ele vai até 255. São os caracteres que estão dentro do arquivinho de fonte. Isso aqui é gerado pelo aplicativo, tá? Então, para esse tutorial, eu vou disponibilizar este arquivo, esses dois arquivos para vocês, tá bom? Então, o nosso aplicativo vai fazer o uso desse arquivo, deixar ele na pastinha separada. Se eu conseguir 200 likes, eu acho que vai ser difícil. O pessoal não está curtindo muito esse tipo de tutorial, mas se eu conseguir 200 likes, eu disponibilizo para vocês o arquivo em C++, que gera o arquivo PNG através de um TTF, junto com o meta, e aí vocês podem gerar a fonte que vocês quiserem, ok? Então, além disso, para o nosso arquivo ler texto, ele tem um novo par de shaders aqui. Tem Vertex Shader e Fragment Shader. Fragment é mais fácil, né? Ele simplesmente recebe textura, fragmento,
e ele multiplica e obtém o resultado para nós. Além disso, a gente tem o Vertex Shader, que recebe Vertex Position, Vertex Texture, um out para exportar para o nosso Fragment Shader. Aqui, como a gente vai estar trabalhando em 2D, então eu desabilitei o Projection, porque na verdade a gente só precisa, no Position, GL Position, a gente só precisa plotar num universo de 2D, então a gente não precisa do Projection aqui, tá bom? A câmera pra gente vai estar sempre olhando em 2D. Então vamos lá. A gente tem nossas declarações de variáveis. O nosso arquivo vai estar disponibilizando 16 caracteres por coluna e 16 caracteres. Então nós temos 16 colunas e 16 linhas. Ok? Ctrl G, 16 vezes 16, 256, que é o nosso número de caracteres de 0 a 255. Na verdade, a gente não vai estar usando todos, né? Só aqueles que aparecerem. Aqui a gente armazena uma variável para os glifos, para o offset, y, e para a largura, então com a quantidade de caracteres que a gente vai ter. A gente declara o nosso VBO como longo, first string, longo, val, e aí por diante. E a cor que a gente vai estar aplicando nas letras. A gente tem a nossa classe, nosso constructor, que recebe o game, a variável g como game, sd de shader. Então, na nossa pastinha path fontes, ele lê, load um metadata, então ele vai ler primeiro o metadata, vai armazenar as informações de largura e offset. Logo em seguida ele faz a leitura da imagem. E aqui, nesse FI Texture Add From File, ele passa uma variável flip vertical como falso. Então, vocês precisam vir aqui no arquivo mod FI Image Loader, tá? Eu já fiz essa alteraçãozinha lá, mas agora a gente precisa fazer alteração aqui também. Então aqui, ó, no Add FI Texture Add From File, para que ele continue funcionando normalmente e só tenha o efeito dessa variável a partir de agora, a gente declara que como optional flip vertical as boolean igual a false. Opa, igual a true. Deixando como true, o padrão vai ser true. Então a gente só quer que ele faça o flip vertical se ele for verdadeiro. Então, if flip vertical, ou seja, se a gente disser que é vertical, aí ele dá um flip na imagem. Caso contrário, ele mantém ela do jeito que está. Tá bom? Eu havia dito no começo que a gente teria que dar um flip na imagem, não. Mas na verdade a gente vai manter ela do jeito que está e só dar um flip na leitura, né? Porque a gente está usando aqui o Free Image e a gente precisa desse recurso aqui quando a gente lê as imagens para que ele não traga ela com o vertical invertido, posição vertical invertida, tá? Feito isso, a gente pode voltar para o nosso Test Render. Então, o que ele faz? Leitura, lê a imagem para a gente. Aqui ele vai imprimir o texto, de acordo com o que a gente passar na string, o texto que a gente quer, a posição X, Y que a gente quer, escala.
E aí, utilizando essa estrutura, ele consegue renderizar para nós, tá bom? E aqui a gente tem o drawString, que vai fazer todo o processo, e o render, que efetivamente vai renderizar para nós. Ok? Então aqui é isso. Vamos lá para a nossa classe game. Se a gente der um debug compile, tá ok. Aqui na nossa classe game a gente vai declarar como público. Então, public test as new ctest renderer. Uma vez que ela está pública aqui, a gente agora só precisa inicializar o nosso constructor. E o melhor lugar que a gente vai inicializar é no nosso init. E além disso, né, ela vai fazer uso de uma nova shader. Então, vamos aproveitar essa estrutura e vamos substituir aqui o arquivo da shader, que ele é o test2d. Ok, então aqui. Com isso a gente faz a leitura da shader. E aqui embaixo a gente pode chamar um constructor. Ele espera o me, porque é esse objeto que é a classe game, e a shader que a gente vai estar passando, que está sendo lida ali. Beleza? Só que a shader aqui, ela não pode ser simplesmente assim. A gente vai precisar utilizar o Resource Manager para ler. Então aqui ele é... Deixa eu até voltar aqui. Aqui a gente usa o Resource Manager get shader. E aí sim, a gente passa a shader. Beleza? Feito isso, debug, compile e save. A gente agora precisa imprimir, plotar na tela, e para isso a gente vai usar o render. Então, o que a gente faz? A gente testa se o state do game ele está ativo, se é menu, se é game win, e a gente desenha, escreve na tela o que a gente quer, a gente plota na tela o que a gente quer. E esse state, ele está na classe input, onde a gente tem os states aqui. State, aqui está declarado como público em state. E aqui, para chamar essa informação, a gente declara um input handler. Então, a gente pode vir aqui e fazer um teste. Então, if me input handler state, se ele for igual game menu, então vou até copiar ele aqui, or game active or game win, then se for, ou seja, são as três condições que a gente tem. Se a gente vier aqui, procurar os states, vamos ver em definition, tá vendo? Definition está na classe game. Por enquanto a gente está colocando menu, ativo e vencedor. A gente ainda não tem um perdedor aqui, a gente até pode colocar, tá? Estando em qualquer uma dessas situações, a gente vai querer que ele sempre fique mostrando para a gente o número de vidas que aparece na tela. Então, se a gente ver agora Alt F11, Alt F8 e tentar rodar, ele não mostra para a gente vai plotar aqui no canto inferior esquerdo as vidas
e a gente sabe que a gente tinha definido que eram 3 vidas a princípio. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai chamar o testDrawing, que a gente já inicializou ele lá, ok? E a gente vai drawString, né? E a gente vai passar o que a gente quer imprimir. Então vamos colocar lives. Aí a gente passa aqui a variável lives. A gente diz que a nossa posição x aqui é -1. Y a gente quer um 1 para ficar lá em cima. Que a escala aqui a gente vai definir como 80. Se a gente achar que não fica legal, muito grande ou muito pequeno, a gente altera. Eu já fiz um teste, esse é o tamanho legal da minha máquina. E aqui é um vector 4 input, que a gente vai definir a cor. Vamos dizer que ele vai usar a cor branca, que é a cor padrão que está lá no arquivo de fonte. E agora a gente chama o render. Com isso, a gente rodar, agora ele fica mostrando a quantidade de vidas. Se eu der um Enter, caiu para 2, 1 e 0. Aqui a gente já pode testar, quando vidas for igual a 0, a gente perdeu, né? Então, é uma opção que a gente já consegue fazer. Agora a gente vai fazer, vamos mostrar na tela o estado. Então, se o state for game menu, a gente quer mostrar para o usuário, olha, pressione Enter para inicializar. Pressione W para ir para frente, S para mudar o nível, né? O W ele vai incrementando o nível até o último nível, que acho que são 4 níveis apenas. Então a gente pode colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui if main.renderState é igual game menu. Enquanto ele estiver no menu, a gente quer que ele faça alguma coisinha. Então vamos copiar aqui, só para aproveitar, e a gente altera o que a gente quer. Então aqui a gente não quer que ele desenhe, que ele escreva lives. A gente quer que ele pressione Enter to start. Aqui a gente não vai colocar a quantidade de vidas. Aqui a gente vai colocar menos 0.5. Aqui a gente coloca menos 0.3, 80. Só para a gente ver que a cor pode mudar. Então aqui é tudo branco. Se a gente colocar o 0, então ele vai misturar. Então 0 para vermelho, sobrou red e blue. Vai dar um verdinho, acho. Sei. Vamos ver. Alt F11, Alt F8. Opa. Aqui, esse cara aqui, ó. Aqui. drawString. Debug, compile. Então agora pressione Enter para inicializar. Ele está no modo de menu, tá bom? Tanto é que se eu tentar mover com as teclinhas, ele não vai. Então para eu inicializar o jogo, para poder movimentar ele, eu tenho que dar o Enter. Eu mudando o Enter, ele sai do modo de menu e entra no modo ativo. E aí ele some e libera o jogo para mim, tá bom? E lá em cima, como os 3 estados estão sendo testados, ele sempre vai imprimir para a gente o lives. Vamos colocar mais uma informação aqui embaixo. Aqui a gente pressiona W. For S.
to select the level. Aí, como a gente já tinha colocado 0,5, vamos colocar como 0,6 menos 0,4, só para dar um offset, 80. E aqui vamos colocar como 1, 0, 0, só ficar cor diferente. Daí, red, green, blue. Então, e ali é o alfa, que não está transparente, 0 é transparente. Então, aqui ele fica vermelho. Alt F11, Alt F8. Ele ficou muito grande aqui. WS, né? Uhum. Então a gente pode select level. Vamos ver. Alt F11, Alt F8. Ainda não ficou tão legalzinho, né? Então, Alt F11. Menos 0. Ah, eu mudei lá em cima. Caramba. Aqui em cima é menos 0,5. 0,3. E aqui embaixo que é 0,6, porque ele é maior. 0,6, 0,4. Aí sim. Alt F11, Alt F8. Fazendo que eu já testei as posições só para tentar centralizar o máximo possível. Agora a gente tem o S e o W do Select Level. Então o W faz com que ele vá para o nível 2, nível 3, nível 4. Teclando novamente, ele volta para o nível 1. E o S, ele faz o inverso. Está no 1, vai para o 4, 3, 2 e 1. O Enter apaga os dois e ele seleciona. Agora está disponível para a gente para rodar. Beleza? Com isso, por enquanto, a gente encerra a nossa utilização dos níveis aqui, tá? Para mostrar o texto. Vamos aproveitar agora e vamos importar a classe File Import. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse vídeo assim por enquanto e vamos fazer ele pequenininho para que a gente vá se deliciando aí com ele. E aí depois a gente faz um outro vídeo curtinho também, só com a classe de som. É simples, é básico, tá bom? Então aqui a gente verificou que o ideal é a gente manter sempre um check no state, de acordo com o state que tiver gravado lá na classe de input, que é onde ele está declarado como público, tá bom? De acordo com o que tiver aqui, a gente consegue fazer a leitura no render. Como o render é dinâmico, ele está sempre checando para renderizar, a gente quer imprimir, né? Então a gente quer plotar na tela, então aqui é o melhor lugar para a gente plotar. Se a gente quiser tomar alguma decisão, a gente pode colocar aqui no update, ok? Se a gente vier aqui no input, por exemplo, não faz sentido aqui se eu colocar if may state again win no process input. Esse aqui, por exemplo, eu vou até tirar daqui, porque faz mais sentido a gente tratar ele aqui no game e a gente testa. Se eu quero imprimir alguma coisa, se eu quero plotar na tela, a gente testa no render. Se eu quero fazer alguma análise lógica com ele, tipo que nem aqui, ó. Estou dizendo que se a minha bolinha for embora, se eu perder, se ela for maior, né, minha vida diminui. Se a minha vida diminuir, eu vou testar. Se minha vida for igual a 0, eu vou começar a setar o nível para 0. Ele mantém o mesmo nível que está aqui. Poderia, porque aqui a bolinha caiu, mas eu ainda tenho vida. Só que aqui, se a minha vida for igual a 0, eu perdi o jogo. Então, poderia dizer que o meu nível aqui é nível 1. Poderia dar todo um restart e reinicializar todo o processo novamente para, né, iniciar o processo. Não é a melhor opção, porque aqui eu já estou dentro da classe game.
O ideal é que isso aqui seja tratado no MWindow, por exemplo, aonde eu tenho enquanto estiver rodando. Aqui eu posso tratar alguma coisa, porque eu posso redefinir a classe. Eu posso dar um new game, por exemplo, definir como new breakout, e aí reinicio o jogo. Mas essa é uma opção mais para frente, se a gente conseguir, ok? Eu havia comentado com vocês que eu tenho um arquivo que faz a leitura deixa eu ver se ele está fácil aqui. Então eu tenho aqui o fonte Atlas, o aplicativo, posso disponibilizar para vocês. A única coisa é que o arquivo que vocês vão colocar, indiferente do nome da fonte, porque aqui ele já é o executável, vocês vão ter que renomeá-la para FreeMono. Mesmo que a fonte não seja FreeMono. Se for um Arial, por exemplo, você põe o Arial aqui, mas você põe como FreeMono. Eu não quis passar como variável aqui, para ele, quando executar, ele ler o arquivo FreeMono e gerar esse daqui. Posso disponibilizar isso direto para vocês, apesar que tem um arquivo executável. Muita gente pode ficar com receio. E também a gente tem o código-fonte aqui, ó. Para quem tiver um Visual Studio, tá? Ele tem o código, até por uma questão da pessoa querer dar uma estudadinha e aprender um pouco mais. Quem quiser aprender em C++ também, né? Não é o objetivo do tutorial, tá ok? Mas isso aí eu só vou disponibilizar isso aqui se der pelo menos uns 200 likes. Caso contrário, vocês continuam aprendendo e continuam com o tutorial, tá bom? Mas só com essa fonte disponível, ok? Isso aí, pessoal. Então, curtinho, até a próxima.